A gente volta a falar sobre coronavírus, sobre a situação do estado de São Paulo. E Danilo, focando em uma região bem específica, que é a região do ABC. Então, você, ouvinte que está nos ouvindo nesse momento, atenção que a gente vai trazer um detalhamento aí da sua região. Só para trazer um dado aqui antes do nosso entrevistado, a ocupação nos leitos exclusivos de UTI para a Covid-19, os leitos municipais no Grande ABC subiu 21 pontos percentuais, isso em um período de 3 semanas. Entre os dias 5 e 26 de novembro, a taxa foi de 44% para 65%. São dados fornecidos pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A gente vai tratar sobre este assunto agora com o Orlando Morando, prefeito reeleito de São Bernardo do Campo. Prefeito, boa noite, bem-vindo novamente por aqui. Aliás, parabéns pela reeleição, já que a gente não tinha conversado ainda. Boa noite, Isabel. Boa tarde, final de tarde a você e ao Danilo. Muito obrigado pelos parabéns e, mais uma vez, queria agradecer à população de São Bernardo que nos confiou a oportunidade pelos próximos 4 anos de continuar transformando, mudando, melhorando essa cidade maravilhosa que é São Bernardo do Campo. E agora um novo desafio novamente, né? A pandemia que não tinha ido embora volta a crescer, volta a nos preocupar. E já vamos tomar novas medidas aí, visando exatamente proteger as pessoas, sem ter que ter impacto de ter que fechar as atividades econômicas da nossa cidade. Pois é, o consórcio ABC, inclusive, já enviou um ofício ao governo estadual para pedir aí algumas providências, entre elas a abertura de mais leitos. Quantos leitos são necessários? E aí a gente está falando da região do ABC, certo? E com base nesses dados que a gente trouxe, que vocês estão fazendo essa medição, o que mais leva em conta para que vocês façam um pedido desse? Olha, o pedido que foi feito ao consórcio, pelo consórcio ao governo do estado, na verdade é para voltar o atendimento de vítimas do Covid nos 2 hospitais estaduais, tanto o Hospital Serraria em Diadema, como no Hospital Mário Covas, em Santo André. Agora, quando havia tido esta queda muito significativa no número de pessoas infectadas, estes 2 hospitais deixaram de atender vítimas do Covid e voltaram a fazer cirurgias eletivas. Então, o ofício que foi enviado pelo consórcio é para voltar os leitos que nestes 2 hospitais atendiam a população vítima do Covid. Da mesma forma que aqui em São Bernardo, eu também deixarei de fazer cirurgias eletivas no Hospital de Clínicas para ampliar o número de leitos aqui em São Bernardo do Campo, lá no Hospital de Clínicas, vítimas do Covid. Eu mantive aqui em São Bernardo o atendimento para o Covid no Hospital de Urgência, um hospital novo que eu inaugurei em maio deste ano, e também mantive exclusividade no atendimento no novo Hospital Anchieta, que eu também inaugurei neste ano. Porém, Isabel, disparou o número de internações. Para você ter uma ideia, nós mantivemos uma taxa em setembro e outubro de 38%, e o número é oficial. No dia 1º de novembro, a gente estava com os mesmos 38% de ocupação em UTI. Ontem, quinta-feira, eu estava com 69% das UTIs dos hospitais de São Bernardo, os hospitais públicos, já preenchidos com vítimas do Covid. Então, assustou muito a velocidade que as pessoas estão sendo infectadas e também procurando os hospitais, foi uma disparada, razão pela qual nós estaremos publicando um novo decreto amanhã, sem fechar nenhum tipo de comércio, sem ter nenhum ato mais brusco, como ocorreu no início da pandemia, mas aumentando a restrição. Bares e restaurantes que podiam funcionar com 60% da ocupação, volta para 50%, eles estavam trabalhando até as 23 horas, volta para as 21 horas, academias que tinha 60% de ocupação e 12 horas de funcionamento, nós estamos reduzindo para 40% e 6 horas de funcionamento. A única atividade que nós iremos interromper são os cinemas e os teatros. Do restante, tudo continua funcionando. Porém, estamos antecipando as medidas para não ter que ver o caso se agravar ainda mais e aí sim ter que tomar medidas mais drásticas, que é o que nós não queremos e nem
entendo que será feito. Agora, a sociedade precisa voltar a colaborar. Eles nos ajudaram muito. Agora, a máscara já está se tornando um acessório. Os bares e restaurantes não estavam respeitando mais os 60%, mesmo com dura fiscalização. Então, nós vamos ampliar a fiscalização e, a partir de segunda-feira, quando passa a valer o decreto, eu peço o apoio, que volte a usar a máscara. Os eventos residenciais se tornaram um grande perigo. Os condomínios, acertadamente, tinham liberado piscinas, quadras, áreas de lazer, churrasqueiras. Nós estamos recomendando, porque a área privada eu não posso interferir, que retomem as restrições, porque os números comprovam. Muito rapidamente, em 15 dias, dobrou a demanda de pessoas que estão procurando os hospitais, e o que é pior, que estão sendo hospitalizadas. Então, é um momento delicado. Eu esperava que a gente estivesse próximo de uma solução definitiva, não veio a solução, não me cabe aqui entrar o mérito de qual é a melhor vacina, qual era a solução, mas fato é que aquilo que está ocorrendo na Europa começa a ocorrer aqui no Brasil também. Prefeito, muitos ouvintes aqui perguntando então das medidas, né, impostas aí pela prefeitura com relação às restrições. Então, nesse momento, fechamento de cinema e teatro, bares e restaurantes, comércio funcionando mais num horário diferenciado. A pergunta que chega também aqui dos nossos ouvintes pelo 11 99904 8756 com relação à cidade, né, de São Bernardo e também de todo o consórcio, enfim, se está preparada aí para o atendimento dos pacientes com o coronavírus. Nesse momento não é possível, a volta dos hospitais, a reabertura dos hospitais de campanha, mas se a cidade tem leitos aí disponíveis para enfim, aguentar e enfrentar essa segunda onda. A gente não sabe muito bem se é a primeira ainda, se é a segunda, mas fato é que a gente está observando um salto, expressivo no número de internações, não, prefeito? Olha, primeiro, Danilo, muito importante você reforçar, não fecha comércio, não fecha serviço, somente fechamento de cinemas e teatros. Comércio funciona, todas as atividades. O que estamos reduzindo é um pouco o horário. E por que o horário noturno? Porque é onde existe as extravagâncias, os exageros, né? Muita gente se concentrando para o lado de fora de alguns bares, o pessoal sai para fumar, acaba falando muito perto um do outro. Então, o nosso Comitê de Controle ao Covid identificou que bares e restaurantes têm sido um dos alvos aí de infectar as pessoas. E também as academias. Então, apenas estamos fazendo uma restrição do volume de pessoas e do horário de funcionamento, mas continuará funcionando. Cinemas e teatros, não, esse é a partir de segunda-feira. Olha, São Bernardo está preparada, do mesmo jeito que nós preparamos para a primeira onda. Eu não montei hospital de campanha em São Bernardo, nós inauguramos 2 hospitais novos e os 2 permaneceram atendendo vítimas de Covid com baixa intensidade. Então, aquilo que eu disponibilizei no início da pandemia continua e agora vamos ampliar ainda, voltando a atender no Hospital de Clínicas, aqui de São Bernardo do Campo. O que me preocupa, Danilo, são as cidades que montaram hospitais de campanha, os mesmos foram desmontados e a demanda que pode vir para São Bernardo do Campo, porque aqui nós estamos num conturbado urbano. O problema de uma cidade reflete na outra. Eu senti isso na primeira onda com Diadema. Diadema não abriu o hospital de campanha, não tomou nenhuma providência e as vítimas acabavam vindo para São Bernardo do Campo. Eu, inclusive, reclamei aqui na Rádio Bandeirantes que a prefeitura precisava tomar alguma providência lá de Diadema. Agora, eu continuo preparado, a cidade está preparada. O que não pode vir é uma onda de doentes de outras cidades para São Bernardo, porque aqui eu não desmobilizei nada. Eu me mantive mobilizado para atender o Covid. Agora, tenho certeza que os números aqui de São Bernardo não são diferentes de outras cidades. A pandemia, ela está refletindo de maneira igual na região metropolitana. Então, é fundamental, penso, que medidas sejam tomadas para que se possa garantir nos demais municípios o atendimento das vítimas. Em São Bernardo, nós estamos preparados.
Bom, só tirando uma dúvida, o senhor falou do decreto amanhã, então já vale para amanhã e tem a previsão de duração dessas novas medidas? Isabel, não, o decreto é publicado amanhã. Nós vamos dar o sábado e o domingo para que eles se preparem, para ninguém ser pego de surpresa. E a validade do decreto é a partir de segunda-feira, dia 30. Então, o decreto é publicado amanhã, valendo as medidas a partir de segunda-feira, dia 30. Tem uma previsão de duração ou são medidas que vocês vão avaliando com o tempo? Isabel, nós vamos passar a avaliar diariamente, semanalmente. Eu espero que a duração seja a menor possível e a gente possa voltar cada vez mais rápido para a vida ao normal. O meu sonho era que São Bernardo e São Paulo pudessem ir para a fase azul do Plano São Paulo, mas infelizmente os números mostram que isso não é possível. Então não tem uma data prevista para que possamos voltar retirando este decreto. O decreto é válido a partir de segunda-feira por prazo indeterminado. Aliás, pode acontecer uma reclassificação da região na avaliação do senhor, já que na segunda-feira o governo estadual pretende divulgar aí informações sobre a reclassificação do estado como um todo? Olha, eu não consigo prever porque eu não tenho os números do estado, então seria leviano da minha parte fazer qualquer análise. O Plano São Paulo autoriza as prefeituras ao avanço com limites, né? Então, eu posso ir até um ponto, mas ele não proíbe a gente retroceder quando há o risco ou algum problema mais iminente. Então, aqui eu tomei a medida com validade a partir de segunda-feira, porque eu percebi claramente o aumento na procura dos nossos hospitais públicos e a ocupação de UTIs. Então, naturalmente, o Estado fará esta análise, o comitê faz de maneira frequente a avaliação e aí eles devem avaliar. Não dá para a gente trazer nenhuma certeza, porque São Paulo é muito grande, né? A realidade aqui de São Bernardo pode ser muito parecida com a do ABC, mas pode ser muito diferente de Mogi das Cruzes, de Campinas, de Presidente Prudente. Agora, uma coisa está clara, né? E aí eu tenho muita convicção que o problema está em todo o estado de São Paulo, que foi a falta de cuidado que a população passou a adotar. A máscara não é mais um objeto comum e que as pessoas usam com a frequência que deveria. Os encontros familiares, as festas residenciais, a tentativa, pelo menos aqui em São Bernardo, de eventos clandestinos com aglomeração e um grande alvo são os jovens, passou a ter uma imposição muito maior e a gente está tendo, inclusive, um trabalho muito maior, inclusive com a GCM e a fiscalização. Então, eu quero deixar aqui, sim, um alerta. Nós vamos continuar com todo o cuidado, com todo o respeito, com todo o empenho. Aqui, nesses quase 9 meses de pandemia, não faltou enfermaria para ninguém, não faltou leito de UTI para ninguém, mas o apoio da população foi fundamental. E nós não podemos perder esse apoio. Então, eu queria fazer um apelo para que a população de São Bernardo e de São Paulo volte a respeitar as medidas de combate e controle ao Covid. A doença é letal para muitas pessoas, não é brincadeira. Aqui, o nosso vice-prefeito perdeu o pai durante a pandemia. Nós perdemos já mais de 1.000 vidas em São Bernardo do Campo, salvamos milhares, mas 1.000 vidas é muita coisa. E nós não queremos que isso continue pior, que se agrave. Então, é um apelo que eu faço à população que volte a ter cuidado, volte a se proteger, não aglomere. As pessoas estão fazendo uso de bares e restaurantes, principalmente bares, de maneira desrespeitosa, está faltando respeito por parte do proprietário que está permitindo e da população que está imaginando que não tem nenhum problema. Gente, o problema existe. O vírus não foi embora. Então, eu quero aqui antecipar as restrições para não ter que tomar medidas mais difíceis, como nós tivemos que tomar quando fechamos praticamente toda a cidade e o estado de São Paulo e o Brasil foi obrigado a fazer isso. O senhor mesmo foi contaminado, infectado e chegou a ficar internado na UTI, não, prefeito? Olha, eu fui uma das primeiras vítimas públicas do Brasil. Eu fiquei 8 dias na UTI, passei o pior momento da minha vida,
falei aqui, inclusive, na Rádio Bandeirantes, que eu achei que eu ia morrer. Devo muito aos médicos, à equipe que me tratou, às orações que foram feitas. Eu achei que eu não voltava. E provou, o Brasil já perdeu mais de 160 mil vidas. Quer dizer, não estamos falando de um número que não é expressivo, um mundo milhares. Então, nós estávamos indo bem, porém, o relaxamento que foi feito, aqui sem querer culpar ninguém, mas eu tenho dito, Danilo, ninguém vence uma pandemia sem o apoio da sociedade. Não tem prefeito que consiga determinar, não tem governador. Quem tem que nos ajudar é a sociedade ajudando na prevenção. O calor acaba incomodando, a máscara incomoda mais no calor, os feriados, e aí você percebe que nós estamos numa onda do último feriado, que lotou cidades turísticas aqui do interior de São Paulo. Percebeu-se que o aumento de ocupação dos hospitais começou nos hospitais particulares, mostrando claramente que as famílias com renda melhor, que podem viajar, que conseguem fazer festas residenciais, também teve uma incidência maior. Então nós temos que proteger. A palavra de ordem é continuar se protegendo. Não pode relaxar, não pode descuidar e, infelizmente, o que nós estamos colhendo com este aumento na ocupação é exatamente fruto deste relaxamento, de não cumprimento de cuidados que a sociedade passou, infelizmente, a fazer. Prefeito, a gente está aqui no tempo já bem estouradinho, mas queria fazer uma pergunta que é da nossa ouvinte Liliane Arruda. Ela pergunta sobre as igrejas, se esse decreto também vai atingir as igrejas. Olha, aqui em São Bernardo nós temos restrições que estão mantidas para todos os templos religiosos. Então, nós não fechamos igrejas aqui, mesmo na primeira onda. O que a gente pediu, e foi muito bem, foram os protocolos, higienização e não aglomeração. Tem ido muito bem. Eu mesmo fui a igrejas das mais diversas denominações religiosas e vi o respeito. O que eles precisam é continuar, mas não há previsão de seccionar, nem de, neste momento, mudar protocolo para as igrejas. Ok, nós conversamos com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Obrigada pela entrevista, prefeito. Bom fim de semana, até uma próxima. Para você também, um bom fim de semana, que todos voltem a se proteger, aumente a proteção. Muito obrigado, Isabel, ao Danilo e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirante. Um bom final de semana para todos vocês. Um abraço, Obrigada. Prefeito.